Belo Horizonte está recebendo o primeiro Congresso de Neurovisão, trazendo a presença de cientistas, médicos, pesquisadores. O Congresso Brasileiro de Neurovisão vai discutir, portanto, a maneira multidisciplinar e o impacto da visão na qualidade de vida das pessoas e como o processo visual acontece no nosso cérebro e também como pode impactar a aprendizagem, a produtividade no trabalho, a capacidade de realizar algumas tarefas e até mesmo as condições que muitos consideram inerentes ao ser humano. Idealizado pelo oftalmologista Ricardo Guimarães, o evento é fruto de uma parceria entre a Fundação Hospital de Olhos e a UFMG. E para nos ajudar a falar sobre o Congresso, mas muito mais também sobre a neurovisão, estamos recebendo a doutora Cláudia Diniz, fisioterapeuta e doutoranda em neurovisão. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. E olha, eu tenho certeza... Estar aqui. Amém. E eu tenho certeza que o pessoal de casa vai gostar muito de saber sobre o assunto, porque eu estava aqui, enquanto assistimos a matéria, fazendo algumas perguntas, e olha, a coisa é muito interessante. Bom, para o pessoal que está em casa, vamos falar um pouco o que é neurovisão, primeiramente, e posteriormente a gente fala um pouco sobre o Congresso também. Ok. Bom, neurovisão é a área da ciência que estuda a visão do olho até o cérebro. Vai além do exame somente ocular, que é feito por um oftalmologista numa consulta clássica que a gente tem o costume de ir, às vezes de levar os nossos filhos. A neurovisão analisa todo o processamento que o nosso cérebro faz da informação que chega a nós pelos nossos olhos. Quer dizer, não diz respeito só do globo ocular, Isso. mas do que acontece antes de chegar ao globo ocular. Depois do globo ocular é que está o grande mistério. Eu falo antes que eu estou pensando de trás para frente. Não, mas nós temos que pensar de frente para trás. A nossa a imagem porta tá de aqui, entrada, né? É pelo olho. Verdade. E aí depois Desculpa a ignorância do macaco aqui, mas é porque o pessoal de casa deve saber que a imagem, né, o processo visual é formado aqui na nuca, né? Pelo que a gente tem uma... Quer dizer, eu estou pensando lá no cérebro, tá, doutora? Por favor. Claro. Nós temos aqui uma imagem, deixa eu tentar mostrar aqui, Lu. Nós temos aqui um folder do Congresso, mas eu queria mostrar, não sei se vai dar para pegar aqui uma foto do cérebro. Vê aqui, Divaldo, se tem condições de pegar. Aqui. Ela estava me dizendo... Isso, olha que legal. O processo visual é formado aqui, não é isso? Isso. Nos dois córtex. Exatamente. Direita e esquerda. Direita e esquerda. Estava me falando que a parte do corpo que mais ocupa o cérebro é a visão. Isso. A função do nosso corpo que ocupa a maior área do cérebro é a visão. Sim, desculpa. E o interessante é que muita gente acha que a gente enxerga com os olhos. Mas a gente enxerga com o cérebro. Tá vendo, Maurício? Olha só. Você, como eu, Os pensava olhos. que era o olho que enxergava, né? Pois é, mas a gente aprende isso por muitos anos. Interessante. Não é isso? Então, qualquer disfunção visual que a pessoa tenha, ou o defeito, vamos dizer assim, não é no olho. É nessa parte da função do cérebro. Existem as duas situações. Existem pessoas que têm dificuldade de enxergar, mas têm um problema no globo ocular. Por exemplo, a catarata é um problema no globo ocular. Existem pessoas que têm problemas nas lentes do olho, miopia, por exemplo. O glaucoma, talvez? Não. Glaucoma, um aumento de pressão no globo ocular. Então, essas situações já são bem descritas, já são bem examinadas pela oftalmologia. Sim. E a intervenção oftalmológica é muito eficiente para elas. O que agora a neurovisão traz, que adiciona a isso, é a compreensão do que acontece atrás, depois do globo ocular, Seria lá uma no tradução cérebro. do que o olho capta, Exatamente. traduzir para levar para o cérebro, mais ou menos isso, é um tradutor. Exatamente, é a decodificação disso. É, por exemplo, a gente compreender o que o cérebro faz com os diferentes comprimentos de onda da luz que vem na luz branca, do sol, da lâmpada acesa, da tela do computador. E a gente já sabe que o cérebro processa cada comprimento de onda separadamente. E, às vezes, um comprimento de onda desse pode produzir uma perturbação no processo e atrapalhar toda a visão do indivíduo. Pelo que eu estou entendendo, então, a neurovisão é uma coisa bem recente, bem nova. Então quer dizer que se o indivíduo ele pode ter um problema que não esteja no globo ocular. Sim. E o oftalmologista comum, vamos dizer assim, entre aspas, ele não identifica, então, é possível uma mãe, por exemplo, levar uma criança que esteja tendo problemas de visão ao oftalmologista, ele olhar, verificar e falar, não tem nada. E isso está acontecendo lá dentro do cérebro? Isso é muito frequente.
A gente recebe várias ligações, vários pedidos de informação diariamente, dessa forma que você está dizendo. Muitas vezes as crianças apresentam dificuldade na escola, elas não conseguem aprender a ler, são crianças que demonstram inteligência, mas elas não conseguem ler. Quando elas tentam ler, elas começam a sentir sintomas físicos de cansaço, de fadiga, de estresse, elas mudam o seu humor e elas acabam ficando com a sua habilidade cognitiva prejudicada por uma dificuldade que se suspeita que seja visual. O caminho natural é ir ao oftalmologista. E o oftalmologista faz, como você falou, o exame convencional. E aí, no exame convencional, ele não consegue registrar ou identificar as alterações neurovisuais. Mas a criança continua com dificuldade. Então, é preciso ter um olhar diferente para esses problemas, um tipo de avaliação diferenciado dessas questões e, obviamente, complementar a essa abordagem do oftalmologista. Porque, às vezes, podem acontecer os dois problemas. O problema do globo ocular e o problema neurovisual. Aí que eu ia entrar com a minha pergunta. A questão da neurovisão, como que ela é examinada? É por tomografia? Como que funciona o exame? Ou até mesmo para você diagnosticar alguma dificuldade na neurovisão? A gente tem muita gente assistindo a gente que com certeza deve estar pensando, será como que eu faço? Né? Tem até a Lorena aqui que já está dizendo que benção a presença da Cláudia Diniz, que está aqui com a gente. Estão morrendo de saudades do programa, orando por vocês. Obrigado, viu, Lorena? Eu queria estender a pergunta também, complementando a pergunta do Maurício, que tipo de situação na vida corriqueira que a pessoa poderia identificar como um problema que não seja do globo ocular, mas seja um problema neurovisual? Existe algum sintoma assim? Existe. Vou na sua resposta primeiro e depois eu vou na dele, que aí a gente faz uma continuidade. Por exemplo, muito frequente a sensibilidade à luz. As pessoas não suportam a luz nos olhos. Então, se saem ao sol, querem tampar com as mãos para poder diminuir a claridade sobre os olhos. Às vezes a criança está em casa estudando, a mãe fala, menina, acende a luz, você está estudando no escuro, você não vai aprender direito. Acende a luz do quarto, aquilo incomoda a criança. A pessoa que gosta do cantinho menos claro, mais sombreado, ou que faz sombra sobre o papel que está tentando ler, ela está demonstrando que a luz está irritando o cérebro dela. Que ela está sensível demais a uma luminosidade que não deveria causar esse desconforto. Esse é um sintoma muito importante. Mas esse sintoma pode ser confundido com outro tipo de problema? Porque eu conheço pessoas que têm, eu não sei específico qual é esse probleminha, mas as pessoas que estão mais sensíveis à luz solar, Sim. que eu não sei se é o estigmatismo ou qual é. Outras condições também do globo ocular podem causar o aumento da sensibilidade à luz, tá certo? É por isso que entra a parte da sua pergunta. Claro. É por isso que você precisa ter um procedimento de investigação que coloca o sistema nervoso, a parte visual do sistema nervoso em funcionamento, para você identificar durante os testes se alguma coisa de processamento visual está dando errado. Está indicando que não se trata, por exemplo, de um paciente que teve aí uma condição de um pós-operatório, de uma cirurgia ocular e ficou mais sensível à luz, nós temos que descartar essas condições para poder afirmar que o problema é um problema no processamento visual. Isso é muito importante, porque talvez a pessoa também que não tem um diagnóstico preciso de uma neurovisão, às vezes trata uma doença pensando que é ocular e na verdade, é essa neurovisão visual que precisa ser tratado e rapidez, né? Isso é degenerativo ou não, doutora? Se acontece alguma dificuldade, algum diagnóstico na neurovisão, isso vai, como os olhos mesmo, né? O astigmatismo, piorando? Né? Pois é. O que acontece é que isso não produz uma lesão no cérebro da pessoa. Então, você havia perguntado, por exemplo, se com um exame de tomografia isso pode ser diagnosticado. Às vezes fazem exames de tomografia, exames de imagem do cérebro, e os exames são todos normais, porque essas pessoas são completamente normais em termos anatômicos, mas é um jeito de funcionar do cérebro diferente. Então, nesses exames nós não vamos conseguir identificar. Essa alteração delas não vai ser progressiva, mas o prejuízo que isso traz para a vida delas é que vai ficando maior a cada ano.
O tratamento seria uma reeducação, então, ou não? Já que o funcionamento que é alterado, porque a anatomia, pelo que eu estou percebendo, ele é a mesma. Estou aqui fazendo pergunta de leigo, tá, doutora? Aquela anatomia é a mesma. Então, o funcionamento está alguma coisa trabalhando de uma maneira errada, vamos dizer assim. Isso. Como que funciona para você... A correção. A correção, Isso. depois do diagnóstico, você corrigir esse problema. Certo. Eu vou falar um pouco sobre tratamento, mas guardadas as características, inclusive porque não é uma prescrição feita por fisioterapeuta. A prescrição desse tratamento é da competência do oftalmologista. Sim. Então, especificamente sobre as abordagens de tratamento, eu não consigo ir muito adiante para você. Mas o que eu posso dizer é que os tratamentos são muito simples. Às vezes, eles não são nem invasivos, como, por exemplo, você ministrar um medicamento ou injetar alguma coisa ou fazer uma cirurgia no corpo da pessoa. Por exemplo, pacientes que têm hipersensibilidade à luz precisam de tratamento simples, bloquear aquela parte da luz diante dos olhos. Se for impedida a chegada dessa parte da luz nos olhos da pessoa, aquilo é suficiente para poder fazer com que o cérebro dessa pessoa possa ficar livre desse problema. Então, teria que usar um óculos, por exemplo. Por exemplo. Um óculos escuro. Sim. Não seria um óculos escuro, tem que ser um óculos específico para essa pessoa. Ele tem que ter a propriedade de impedir que chegue no olho dela aquela parte da luz que está prejudicando a ela. Por isso que cada caso é um caso, Cada pelo que eu tô caso é um percebendo. caso. Agora, a gente vê que esse estudo da visão como algo é mais recente, né? Esse estudo mais completo da visão, incluindo a neurovisão. Muitas pessoas não têm tanto conhecimento sobre isso. Agora, quais as principais causas desses transtornos, desses problemas na neurovisão? Se é genético ou não? O que pode causar? Pode ter a característica genética, então a gente recebe muitos casos, por exemplo, de crianças que já estão sendo identificadas com alguma alteração de processamento visual e na hora da avaliação você percebe que os pais têm, o pai tem ou a mãe tem e que outras pessoas da família materna, da família paterna também têm problemas, mas às vezes esses problemas passaram despercebidos ao longo de uma vida inteira e não foram identificados. Então, não tem um perfil traçado de um forte candidato a problema de neurovisão? A gente consegue identificar essa população porque o número de pessoas que apresenta essa dificuldade é um número expressivo. Pode alcançar entre 10% e 15% da população em geral. Uau. E se a gente estiver falando de pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, já identificadas na escola, aquela criança que está com dificuldade para ler, que está com dificuldade para aprender, que está com dificuldade para acompanhar o desempenho da turma, essa porcentagem pode aumentar muito mais. E não seria errado sugerir que isso pode alcançar 30%, às vezes 40% das crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Então, são muitas pessoas. Eu queria fazer uma pergunta até de cunho pessoal. Às vezes, muito raramente, quando eu sinto que eu estou cansado, a minha visão ela fica embaralhada. Não é exatamente embaralhada, é como se eu começasse a perder aqui no canto, essa visão periférica, começa a ficar tremido. Isso. E aí vai tomando conta da visão toda, aí eu fico quieto, tento fechar o olho, descansar um pouco a cabeça, daí talvez 5 minutos, não sei, precisar um tempo certo, aquilo para. Mas enquanto aquilo está ali, eu não consigo ler direito. Aí eu tenho que focar num ponto, mas a periferia toda eu perco. Isso pode ser algo neurovisual? Com certeza. Você falou todo o processo neurovisual aí no exemplo. Não, mas logo isso, né? Eu tinha que ser um exemplo tão ruim desse. Dá para dar uma aula, dá para fazer um curso de neurovisão com Só essa com o história. meu problema aqui. Porque o que ele mostrou? Ele mostrou que quando o sistema visual dele está chegando no seu limite de funcionamento, a gente tem isso, não tem? Por exemplo, você não corre até ficar cansado e ir à exaustão e aí você não consegue mais correr. Com a visão é a mesma coisa. Você usa a visão e ela pode ser utilizada até um limite. Chega num ponto que ela fala, daqui eu não dou conta mais de continuar. E aí você começa a ter essas alterações de campo visual periférico que você fala. Mas eu não vou morrer por causa disso não, né? Não, de jeito nenhum. Mas você já deu a solução. O que você me disse? Fecha o olho e descansa. Fecha o olho e descansa a Acorda cabeça. só outro dia. Mas isso acontece com todo mundo, Com não? todo mundo. Eu Então, pensava que era só comigo, você acredita? Não, e o que Eu estava tem? preocupadíssimo com isso. E o que acontece quando você fecha o olho? A luz
para de chegar no seu olho e para de ir para o seu cérebro. Então, seus neurônios visuais começam a descansar. Para mim já valeu sua vida. Você está dando aqui. muito trabalho. Você está trabalhando demais, Você está dando muito trabalho para os seus neurônios. A vinda dela para mim já valeu aqui, já estou satisfeito. Consulta